E o Corinthians quebrou o favoritismo do Fortaleza jogando fora de casa. Algo realmente está acontecendo no Parque São Jorge. O Corinthians mudou o seu jeito de jogar e hoje eu vou falar como joga o Corinthians vencedor de Ramon Dias, que está tendo aí, né, acesso, encontros e caminhos mais direcionados à vitória. Mesmo quando perdeu contra o Botafogo, o Corinthians não jogou 100% ruim. Era diferente, por exemplo, quando a gente via aquele Corinthians que jogou contra o Cruzeiro e perdeu de 3-0 e também não expressou nenhuma reação, não tinha nenhum poder ofensivo, estava muito perdido, sofrendo muito com perdas de bola, toques errados e assim por diante. Então nós vamos falar sobre como joga esse Corinthians, vamos falar do resultado. Corinthians que abriu o placar num primeiro tempo onde o jogo estava equilibrado, afinal de contas, o Fortaleza não perdia há 27 jogos dentro de casa. Então nós estamos falando do Castelão, gente, a casa do Fortaleza, o Lion, terceiro colocado do Brasileirão, atrás de Botafogo e Palmeiras. Então, um trabalho técnico de muito sistema defensivo, afinal de contas, Fortaleza dificilmente leva gol. Tudo isso tem que se levar em conta. Corinthians tem um primeiro gol onde Thales Magno toca e Igor Coronado chuta com tudo no ângulo, indefensável, um golaço. Talvez o melhor gol, realmente, assim, o mais bonito de todos que o Corinthians já fez. A gente tem que falar tanto de chutes do Rodrigo Garro, né, fora da área, e também esse do Igor Coronado. Tá tão bonito que foi. O Corinthians jogou, então, e foi superior no primeiro tempo, fez o gol merecidamente, foi para o segundo tempo, e aí várias mudanças foram feitas no Fortaleza, o técnico Vojvoda tentando colocar mais lenha na fogueira, empatar o jogo, até mesmo virar, mas assim, o Corinthians não tomou consciência do adversário. A verdade é que no segundo tempo a questão poderia ter sido muito pior, esse resultado é injusto, poderia ser 4, 5-0. Teve chute do Thales Magno que, assim, o cara simplesmente empurrou para fora. Perdeu uma grande chance. Teve um outro que ele deu de letra. Teve um outro que o Yuri Alberto chutou também e perdeu uma grande oportunidade. E teve outros momentos ali, chutes também que foram no gol, mas aí o goleiro trabalhou, né? Esse João Ricardo aí catou bastante. Deu uma de Hugo Souza salvando a gente também. O Hugo Souza, vez ou outra, sempre tem que trabalhar para salvar. E esse era o grande problema do Corinthians, que defensivamente sofria muito. E muitas vezes o melhor jogador era o goleiro. O Hugo Souza pouco trabalhou. Tá? Então a gente tem que falar que o Corinthians conseguiu anular ofensivamente o Fortaleza jogando com 3 zagueiros. E inclusive dessa vez, até desculpa a brincadeira, até o Kaká jogou bem. Até o Kaká jogou bem. Nós tínhamos Fagner na lateral, avançando bastante, sendo rápido nos contra-ataques. Então o Corinthians conseguiu atacar pelos lados e pelo meio, né? Com muitos passes também muito precisos, como sempre, de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro jogando bastante, mas dividiu o protagonismo com Igor Coronado, que também deu muito espaço, colocou muita gente ali na cara do gol e talvez por falta de capricho o Corinthians não tinha feito 2-0 antes, podia ter feito 3, 4, até mesmo 5-0. Não seria um resultado injusto, tá? Porque representaria realmente o que foi um Corinthians consciente atacando de modo sistemático. Nós temos também o destaque ali, nós temos falado do Charles, que também já veio pro meio de campo ali, e por isso o Corinthians dessa vez jogou com 2 meias, Igor Coronado e Rodrigo Garro. A gente sabe que o Rodrigo Garro ele está sempre, sabe, sobrecarregado, ele é concentrado, né, cada vez mais na questão criativa. E isso daí é um problema, porque o Corinthians é muito dependente dos passes, dos toques do Rodrigo Garro, que é um jogador que tem que se sacrificar muito. Sacrificar por quê? Porque ele corre, porque ele se desdobra, ele sofre muitas faltas, a marcação não sai de cima. Então imagina que o Corinthians está se defendendo e ele consegue roubar a bola, consegue desarmar o adversário. Todo mundo faz o quê? Vai para cima do Igor Coronado. Quem está perto dele fica ao lado do Rodrigo Garro. Mas dessa vez você tinha 2 meias para dividir o protagonismo. Quando só tem o Rodrigo Garro, vai todo mundo para cima dele e a marcação fica muito difícil. E o Corinthians fica com complicações para criar. E é por isso que o Corinthians chega pouco no gol, como foi, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. Dessa vez, nós temos então um Corinthians consciente e é por isso que o Corinthians joga bem com 3 zagueiros, atacando pelos lados, tendo boa participação, principalmente do Fagner, e no meio de campo criativo. Coisa que a gente sabe que o Corinthians sempre sofreu, né, com o meio de campo, perdendo bolas, tocando errado, não conseguindo atacar, não conseguindo subir e também não conseguindo fazer com que a linha ali, aquela linha de 3/4 do campo, que é aquela linha perto da grande área, seja ocupada por jogadores do Corinthians. Então o Corinthians sofreu muito, mas muito nos jogos com Antônio Oliveira, tanto com Ramon Dias também. O Corinthians sofreu bastante. O Corinthians tem a difícil missão de equilibrar
o bom futebol, o protagonismo e os gols que ele tem nas outras competições agora, tanto na Copa do Brasil, onde eliminou o Juventude por 3-1, como foi falado semana passada, como hoje contra o Fortaleza. Mas hoje o Corinthians e Fortaleza, a gente pode dizer que realmente é um Corinthians diferente, que descobriu o jeito de se jogar e descobriu exatamente como ainda pode melhorar. O Corinthians está, sim, criando o corpo, está sim, sendo diferente. Acredito que isso daí será fundamental na campanha do brasileiro para não cair. Por quê? Porque, enfim, o próximo jogo é contra o São Paulo. Contra o São Paulo, que não é no Morumbi, é lá em Brasília. Vai ser interessantíssimo ver o Corinthians jogando no estádio Mané Garrincha contra o São Paulo e tendo um bom futebol. Por quê? Porque o futebol do São Paulo talvez seja gasto amanhã, que ele tem um grande confronto contra o Botafogo, lá no estádio do Botafogo, no Newton Santos, no Engenhão, a respeito do quê, gente? A respeito da Libertadores, né? Então acredito que o São Paulo, o Corinthians vai ter mais tempo para se posicionar e talvez a gente... desculpa, não é contra o São Paulo não, gente. É contra o Atlético Goianiense. A gente tem a estreia de Memphis Depay, né? São Paulo vem depois. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo, rapaziada. Vai, Corinthians! Tamo junto. Valeu!